Bom, pessoal, então agora oficialmente, boa tarde a todos. Vamos começar. Hoje a gente vai dividir a nossa aula em duas partes, tá bom? Primeiro nós vamos fazer a sessão de tirar dúvidas. E aí eu quero falar depois disso, a gente para e grava de novo uma outra aulinha, que é uma aula bônus sobre as origens da genética, tá bem? E aí eu coloco as duas lá no e-disciplinas depois e fica tudo disponível para vocês. Bom, eu vou começar aqui a nossa conversa hoje pelas dúvidas que estão no formulário do Google, tá bom? Mas não precisamos ficar restritas a elas, tá bom? A gente pode, a hora que quiser, vocês podem me parar e a gente tira outras dúvidas eventuais, tá bem? Vamos lá. Primeira dúvida, mais uma curiosidade, mas vamos lá. A predisposição genética para o câncer vem das mutações em células germinativas, então? É citado que o ovócito que é liberado está em estado estacionário e somente completa sua meiose no momento da fecundação. Isso ocorre com o espermatozoide também? Vamos lá, são coisas distintas. Então, pessoal, a parte da predisposição genética, ela não necessariamente está ligado com mutações que vão acontecer no momento da formação dos gametas, tá certo? Pode ser assim? Claro que pode. Mutações que vão se perpetuar na espécie, elas têm que acontecer nas células da sua linhagem germinativa, tá bom? Mas assim, não num primeiro momento, ela surgiu lá, mas não necessariamente, não é porque a pessoa tem uma predisposição para qualquer tipo de doença que necessariamente aconteceu neste ciclo, tá certo? A pessoa pode ter uma certa combinação de mutações que já existem no organismo e, eventualmente, tem ali um gameta que é o sortudão que pega todo mundo, entendeu? Todas aqueles milhões de combinações que você pode fazer de cromossomo que vai para lá, cromossomo que vai para cá, crossing over simples, duplo, triplo, quádruplo, né? Pode ser que você forme um gameta com uma combinação X que una neste espermatozoide todas as suas predisposições, e aí o sortudo ainda tem lá no óvulo, né? Lá na outra pessoa também algumas predisposições que se juntam ali e pã, você é o premiadão e ganhou todos os genes com predisposição para alguma coisa de repente, tá bom? Então, assim, toda mutação para ser perpetuada, ela precisa acontecer na linhagem germinativa, mas ela pode ficar dormente em você por geração, em você, ou pode ficar dormente na sua linhagem genética por várias gerações até acontecer alguma coisa que eventualmente faça com que essa mutação entre em funcionamento, tá bem? Então, suponha que, vamos dar um exemplo muito simples. Suponha que você tenha aí uma predisposição, vamos inventar um exemplo. Você tem uma predisposição para secretar um determinado tipo de composto toda vez que você toma Coca-Cola, tá certo? Beleza. Você tem a manifestação, o gene está ali? Está ali. Se você nunca tomar Coca-Cola, você concorda comigo que você nunca vai excretar esse tipo de composto? Tá? Então, é a junção. Você tem a mutação, o ambiente tem que estar propício para você manifestar tudo isso, e você ainda vai contar com uma boa, as pessoas em geral contam com uma boa dose do acaso aí, tá certo? Foi exposto a algum composto, foi exposto a alguma coisa, teve alguma combinação ambiental que desengatilhou aí todo o processo, tá? Beleza. Não sei se era... Quem escreveu essa dúvida está por aí? Se tiver, quer me dizer se eu fui claro e esclareci?
A gente passa para a próxima. Então tá, silêncio, então acho que sim. Bom, aí tem uma dúvida aqui, que é assim, ó, é citado que o ovócito que é liberado está em estado estacionário e somente completa a sua meiose no momento da fecundação. Isso ocorre com o espermatozoide também? Não, não ocorre, gente. Ó, eu vou colocar lá no e-disciplinas de vocês uma aula que eu dei para o curso de obstetrícia, e é sobre gametogênese humana, tá certo? Essa aula de meiose que eu dei hoje, ela é uma aula genérica, tá certo? Serve e se encaixa numa gama enorme de organismos. Eu vou colocar lá uma aula que eu dei especificamente sobre gametogênese humana. Lá, inclusive, tem a origem embrionária, de onde vêm as células e tudo mais. É bem interessante. Se vocês tiverem um tempinho, assistam. Mas, assim, o espermatozoide, ele não só finaliza a meiose quando ele está durante o processo de meiose, antes mesmo dele entrar em espermiogênese, ou seja, dele sair daquela forma globular para ficar com aquela carinha hidrodinâmica de um espermatozoide, naquele ponto a meiose já acabou, tá certo? Depois ele fica com aquela cara de espermatozoide e ele ainda passa por um período de maturação aí de 2 semanas até ter mobilidade e estar prontinho para ser liberado, tá certo? Então o espermatozoide está prontinho no momento da liberação. Já o óvulo não. O óvulo você tem ali toda uma parte de um controle genético, tá bem? E ele para ali no finzinho na metade da meiose 1, tá certo? Aí em humanos, no momento do ciclo reprodutivo feminino, que você tem um pico de hormônio luteinizante, esse pico desencadeia o fim da meiose 1, mas ele para de novo na meiose 2 e só vai finalizar a meiose 2 se for fecundado, tá? Então tem todo um mecanismo aí. Eu vou colocar lá o link para a aula para quem tiver curiosidade de saber como é que funciona especificamente em humanos, tá bem? Bom, vamos lá. São mais curiosidades do que dúvidas. Vamos ver, se eu souber. Curiosidade é mais difícil, né? Existem inibidores específicos para cada fase da mitose e da meiose, congelando o processo em determinada fase ou até subfase? Ó, vamos lá. Vocês lembram, vocês tiveram, o Luiz deu para vocês aula de ciclo celular, certo? Ciclinas, CDKs, os pontos de checagem para ver se está tudo prontinho com a célula. Então, um ponto de checagem quando você está passando de G1 para S, um ponto de checagem quando acaba S, um ponto de checagem lá no G2 antes de entrar na mitose, um ponto de checagem lá na mitose antes de separar os cromossomos da anáfase, tá certo? Então, esses pontos de checagem dependentes de ciclina e CDK, eles são comuns, tá certo? O que vai acontecer é que na mitose, por exemplo, quando você tem alguma fase que não tá cumprindo os parâmetros, aí você não tem a degradação da CDK, você não tem a degradação você não tem a degradação da ciclina, né? E isso impede que ela passe para a próxima fase, tá bem? Já na fase na parada do óvulo, especificamente ali, quando ele para na meiose 1 e depois na meiose 2, aí você tem bloqueadores específicos que vão segurar a meiose nessa fase, tá bem? Inclusive, justamente um dos pontos em que eles levantam até no livro de embriologia, ele traz até uma discussão bem interessante, que assim, a gente sabe que mulheres de
de idade um pouco mais avançada, né? Então com mais de 35, próximo aos 40 anos, quanto mais velha for a mulher antes de engravidar, aumentam as chances dela ter algum problema de não disjunção de cromossomos, tá? Justamente porque não tem uma resposta definida para isso ainda, mas o que eles estimam é que se os óvulos os ovócitos, na verdade, né, já estavam prontos e parados desde da fase embrionária desse bebê, dessa mulher, né? Imagina, é um óvulo que já está parado ali há 40 anos esperando para ser fecundado, tá certo? Então, eles estimam que isso pode, de alguma maneira, levar a algum problema aí de não disjunção e tudo mais, tá bem? Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. Seria possível gerar um clone idêntico com material genético jovem, ou seja, com telômeros praticamente intactos, evitando grande parte dos problemas da clonagem a partir do material genético de células somáticas, ao se utilizar células gaméticas ou até células gaméticas primordiais. Veja, é muito simples você fazer isso, na verdade. Você não precisa nem usar células gaméticas primordiais. Os gametas você não vai conseguir fazer. Você precisaria fundir os núcleos, é um processo muito mais complicado, tá certo? Mas você pode, por exemplo, pegar um embrião muito jovem ali no estágio de 8 células, por aí, e separá-las. Você tem 8 células novinhas para brincar. Tem 8 clones, 0 bala. O telômero basicamente nem foi mexido ainda, tá certo? Então, isso é uma prática que nem é muito difícil de você fazer, não, tá? Aliás, a própria natureza já inventou isso há milhões de anos quando a gente tem gêmeos idênticos, tá certo? Você tem ali na fase de 8 células, mais ou menos, uma separação, formam 2 embriões, eles são geneticamente idênticos, são clones bonitinhos, tá certo? Então, isso já existe aí, mas daria para a gente fazer, tá? É relativamente simples, não é muito complexo fazer, não. Vamos lá. Mais uma dúvida aqui. Slide 22. Tem algo que faça as células divididas na meiose 1 ficarem lado a lado, igual na imagem do slide 22? Não entendi se elas estão juntas ainda ou separadas. Vamos lá no slide 22. Espera aí que eu vou compartilhar com vocês aqui. Ó, pessoal, deixa eu compartilhar esse slide com vocês. Onde é que eu vou aqui? Mudou o treco aqui, né? Tá complicado. Aqui. Ó, veja, nesse caso aqui, o que está acontecendo, ó, a gente já está na prófase 1, essas células já estão divididas, tá certo? Ó, na prófase, meiose 2, prófase 2, essas células já estão divididas, mas aí você vai ter uma diferença, que é o seguinte, deixa eu voltar aqui para ver vocês, já viram qual é o slide, né? O que vai acontecer? Pensando em humanos agora, se a gente está falando de produção de óvulos, aí eles estão completamente separados, cada ovócito é independente do seu, é independente do outro, tá certo? Inclusive, depois de um certo tempo, ele já vai começar a formar aquelas células foliculares que vão ficar em volta do ovócito durante todo o desenvolvimento. Se a gente está falando de formação de espermatozoides, os espermatozoides não fazem a citocinese completa, tá certo? Eles sempre vão ter uma ligação de ponte plasmática entre eles, desde a primeira divisão meiótica até o finzinho, eles têm essa ligação, eles estão embebidos, eles estão envoltos
dentro de outras células de sustentação, as células de Sertoli, tá certo? Essas células, elas são basicamente células que produzem uma quantidade absurda de nutrientes e passam esses nutrientes para dentro das células gaméticas, e elas têm essa ligação entre elas ainda, porque muitas vezes o fluxo de nutrientes ele é liberado entre essas células por essas pontes plasmáticas, tá certo? Veja, de novo, é a mesma coisa que eu falei na primeira dúvida. Essa aula, ela usa esquemas mais genéricos, tá certo? Ela é mais para você ter uma ideia do processo como um todo, né? As especificações aí vão variar, você vai ter toda uma variabilidade entre os organismos e tudo mais, né? Mas assistam lá, a parte de... É uma aula curtinha, deve ser, sei lá, uma meia hora de gametogênese, fecundação e nidação do embrião. Vale a pena, é bem legal, tá bem? Muito bem. Pessoal, do formulário, o que eu tinha das dúvidas era isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu sei que meiose é uma coisa que vocês já estão cansados de ver a rodo, né? Vocês já viram no ensino médio, agora está falando de novo. Óbvio que a gente vai acrescentando mais detalhes, mais coisa, né? E ainda teria mais coisa para a gente adicionar, mas no momento está suficiente. Vocês têm mais dúvidas? Ou a gente passa para o próximo momento da aula? O que vocês querem? Nem quer nada? Professor, Oi, eu tenho uma dúvida. por favor. Assim, é possível, por exemplo, na hora de um espermatozoide ou do óvulo fazer a meiose, não ocorrer crossing over e mandar, por exemplo, só uma cópia da... Tipo assim, a meiose mistura os genes do pai e da mãe, certo? Certo. E aí teria como mandar só o do pai ou só o da mãe para o filho, por exemplo, e não misturar os genes? Gabriela, é probabilidade isso aí, né? Então, assim, veja, vamos pegar. No óvulo, eu acho um pouco mais difícil, porque o número máximo de óvulos aí que uma mulher vai ter quando chega no auge da produção, ela tem alguns milhões de óvulos, em torno de uns 7. Depois eles vão decaindo, ela fica com uns 40 mil. No fim da vida, ela vai soltar uns 400 óvulos, se você somar todos os ciclos reprodutivos da mulher. Então, probabilisticamente, é muito menor a chance, certo? Agora, pensa, nos espermatozoides, na produção de espermatozoide, é assim, a cada ml de sêmen ejaculado tem que ter, para o homem ser fértil, tem que ter no mínimo 90 milhões de espermatozoides. Em cada ejaculação, são ejaculados de 3 a 6 ml de sêmen por vez. Então, obviamente, se você fazer a conta da probabilidade, em algum momento pode ser que todas essas combinações aconteçam, tá? Você pode pegar ali, por exemplo, até pode acontecer o crossing over, mas sem cromátides que não são em homólogos que não envolvem o do pai e da mãe, sabe? Você puxa. É fazer a conta. Ai, que pergunta boa para eu botar na prova. Entendi. Fazendo a combinação 23 por 23, quantas combinações são possíveis sem considerar o crossing over? Olha lá. Obrigado, Gabi. Você já me deu uma pergunta para a prova. Oh, meu Deus. Tá bom, obrigada, professor. Mas, teoricamente, é possível. Se vai acontecer ainda... Mas, tipo, o crossing over acontece, mas... Ou não acontece? Depende. Então, o problema é o seguinte, tem cromossomo que ele vai acontecer, tem cromossomo que ele não vai acontecer. Tem par de homólogos que ele vai acontecer, tem par de homólogos que ele não vai acontecer. Mas isso também é meio aleatório. Às vezes acontece... não é toda vez o cromossomo 1, o 2. Às vezes nessa célula 1, na outra 2, no outro todos, no outro 1, o 5 e o 7, sabe? Entendi. É meio aleatório. Assim, até onde a gente sabe, tá?
Não é uma coisa que a gente... Não, é assim que acontece. É tudo muito, muito falho em detalhes moleculares de como que isso acontece. Não está nada muito especificado ainda. Entendi. Tá? Tá bom, obrigada. Nada. Mais dúvidas, pessoal? Vou falar para o Luiz para ele morrer de inveja. Ó. Eu já tenho 28 aqui. Ele falou que acabou o semestre, ele tinha 15 assistindo a aula dele. Vou até tirar um print dessa tela aqui. Mais dúvidas, pessoal? Sem dúvidas, a gente passa para o próximo ponto. Então tá. Vou parar a gravação. Vou colocar, porque esses vídeos eles vão como coisas separadas lá no E-Disciplinas para vocês, tá bem?